Irmãos, eu gostaria de saudar a todos com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e deixar com os irmãos o capítulo 1, o versículo de número 1 da carta aos Hebreus. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, isso é, nossos pais, por meio dos profetas. E aí o versículo 2, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Que Deus abençoe os irmãos. Nós estamos iniciando mais um culto online e a nossa palavra primeira é de agradecimento ao nosso Deus por tudo que Deus tem feito com cada família que pertence à igreja, cada membro de igreja. Até aqui o Senhor tem nos abençoado e temos certeza que nós não escaparemos, não conseguiremos fugir das bênçãos do Senhor, mesmo diante de qualquer rebeldia de nossa parte, qualquer infidelidade. O apóstolo Paulo diz que mesmo que sejamos infiéis para com ele, ele permanece fiel para conosco. Então eu gostaria de deixar esta palavra com os irmãos e, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer algumas comunicações e os irmãos estivessem atentos para que os irmãos também pudessem estar envolvidos, participando e cooperando na obra que Deus colocou na sua vida. Nós vamos iniciar em fase de experimento, já iniciamos, aliás, hoje pela manhã, Escola Bíblica Dominical através das mídias. E tudo indica que nós teremos também o nosso culto de oração. Na medida que nós formos realizando estas atividades, estes cultos, os irmãos nos primeiros cultos, primeiros encontros, os irmãos terão dificuldades, porque isso é extremamente natural. É uma novidade, é algo novo, algo que não está em nosso domínio, eu diria domínio da maioria. Evidentemente que os mais jovens não terão nenhuma dificuldade, não têm dificuldade no domínio dessas mídias, então não teriam dificuldade de estarem envolvidos, de estarem participando. Mas nós, que somos da modernidade, né, os mais antigos, evidentemente que as dificuldades se apresentarão, mas não serão motivos para o desânimo. No primeiro momento vai ser difícil, desafiante, mas eu quero desafiar os irmãos, para que os irmãos procurem participar, peça aos filhos, peça aos netos que baixem os aplicativos, que ajudem, né, que orientem. E eles sabem muito mais do que qualquer um de nós. Eles dominam, já nasceram nesta época, dominam, então eles não terão dificuldades. E eu imagino também que eles não terão muita dificuldade em ajudar os irmãos, porque é uma coisa que eles gostam. Talvez se os irmãos fossem pedir uma outra coisa, como lavar uma louça, lavar uma roupa e varrer uma casa, aí seria um transtorno. Mas mexer com mídia é com eles, é o mundo deles, é o que eles adoram, faz parte da vida deles. E eu creio que não vai ter dificuldade. As dificuldades serão momentâneas, nos primeiros momentos. Os irmãos não desesperem, não entrem em parafuso, não precisem pensar que o mundo acabou e que os irmãos não têm capacidade para se comunicar através das mídias. Os irmãos vão ver, depois dos primeiros momentos, através dos primeiros encontros, os irmãos vão ver que a coisa não é tão difícil, é muito mais fácil do que nós imaginamos. Então, os irmãos fiquem atentos. Uma outra coisa também que nós queremos comunicar aos irmãos, que eu já fiz essa comunicação, mas que nós não estaremos fazendo a abertura do nosso santuário, os nossos cultos presenciais. Por enquanto, nós
vamos ficar do jeito que estamos, vamos permanecer no isolamento, não teremos cultos presenciais. Eu estou falando isso porque eu imagino que a partir da semana que vem já começou, né? Mas eu imagino que na semana que vem a tendência é se intensificar a cobrança de alguns para que nós realmente possamos abrir o nosso santuário e realizarmos nossos cultos presenciais, né? Tendo em vista que as igrejas de Francisco Morato, uma boa parte delas, né, já estão funcionando, outras estão funcionando 100%. Então, é evidente que isso aconteceu com o povo de Israel e também, né, a primeira igreja batista Francisco Morato não vai estar livre disso, né? Aquele tipo de coisa. A igreja do meu vizinho está funcionando, por que a minha não está funcionando? Se a dele está funcionando, a minha tem que funcionar, né? Se as igrejas da cidade de Morato estão funcionando, por que a primeira igreja batista, a minha igreja, não está funcionando? Às vezes pode ser até que seja um crente que não aparece, não esquenta muito a cabeça, mas nessa hora é muito comum, né, essa cobrança e, em particular, a cobrança exatamente, né, de pessoas que estão desintegradas, né? Pode ser que às vezes até isso seja fruto de um desejo de comunhão, assim eu espero, né? E também eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem, vamos orar um pelos outros, vamos continuar orando, nossa jornada de orações, os irmãos orando pela igreja, a igreja orando por cada um, pedindo a Deus que Deus preserve a nossa saúde mental, a nossa saúde física, pedindo a Deus que nos abençoe, né? Vamos orar pelos desempregados, isso é muito importante, orar pelos irmãos idosos, os irmãos enfermos. A irmã Elisângela me comunicou hoje que a cirurgia dela foi adiada, foi colocada um pouquinho mais para trás, né? Seria realizada num dia e foi colocada num dia depois, né? É uma mudança, eu imagino que não é uma mudança tão substancial, mas ela está esperançosa, né? Nós estamos orando, os irmãos continuem orando. Orem pela irmã Elisângela, a irmã Máxima também, na mesma situação, está aguardando cirurgia, mas o caso dela teve que dar uma parada em virtude do que está acontecendo nessa pandemia. Exatamente, os médicos não estão tendo tempo, os hospitais não estão tendo condições de parar exatamente para realizar a cirurgia da irmã Máxima. Então vamos acompanhá-la. Eu gostaria que os irmãos também estivessem orando por ela, né? Vamos orar por aqueles casos que são casos que normalmente nós temos orado, né? Vamos orar pelas conversões das pessoas, vamos orar pela nossa reintegração, pela nossa volta, vamos estar orando um pelos outros, vamos orar pelas famílias, né? Vamos orar pelos desempregados. E mais do que isso, irmãos, nós temos notícias extraordinárias, né? Apesar da pandemia, apesar de tudo que está acontecendo, os irmãos têm contribuído, os irmãos têm entregado as suas primícias, a igreja tem atendido de forma muito efetiva famílias que estão passando por alguns momentos difíceis em termos de alimentação, tem atendido às suas necessidades, e eu gostaria de pedir aos irmãos que continuassem participando, né? Então, todos os sábados, a partir das 16 horas até as 18 horas, nós temos ali na igreja uma equipe que está recolhendo, né, as contribuições e também recolhendo as primícias. Os irmãos levem lá os seus alimentos, né, a sua participação, para que a igreja possa montar as cestas básicas e atender aqueles que têm necessidade. Eu lembro os irmãos que os irmãos procurem variar nos produtos. Hoje nós tivemos falta de produtos de limpeza, foi necessário montar 2 cestas, mas não tinha produtos de limpeza, então foi necessário que a igreja adquirisse produtos de limpeza e de higiene para compor essas cestas. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que atentassem também para esses pequenos detalhes que são muito, muito importantes. Nós vamos ouvir o coral da igreja, vai estar cantando um belo hino. Depois que o coral terminar de cantar,
o conjunto, equipe de louvor, vai estar cantando 2 músicas, e aí nós estaremos pregando, orando e pregando, trazendo a mensagem, e ao final o conjunto vai estar cantando a música, né? Uma música muito bonita, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, porque dele, por Ele foram feitas todas as coisas. É um hino, um corinho muito belo. Que Deus abençoe e que a mensagem, que o culto seja uma bênção para a vida de todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Seja
Irmãos, nós vamos pensar um pouco na palavra do nosso Deus, nesta oportunidade, e nós vamos pensar exatamente sobre o tema que está aí, né? Aí no que foi colocado na tela, culto online, extrema fragilidades. Mas antes de iniciar exatamente a nossa palavra, eu gostaria que nós pensássemos um pouco exatamente no que diz o texto sagrado do apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo de número 24, o apóstolo Paulo vai exatamente tratar desses assuntos. Paulo vai mostrar exatamente as fragilidades humanas em todas as áreas, diante da pregação da palavra de Deus e diante do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo de número 24. Esse texto, ele dá exatamente a dimensão daquilo que nós iremos falar e também manifestar durante esse período as nossas manifestações de apreensão do que vem exatamente ocorrendo neste mundo. Nós vivemos períodos, a humanidade sempre viveu períodos de crise. Jesus Cristo disse que quando nós pensássemos que haveria paz, né, viria exatamente muitas tribulações, guerras, rumores de guerras, de tal maneira que nós não tivemos nenhum momento, nem um século, nem uma década que nós possamos dizer nós tivemos período de paz. O único período que nós tivemos aparentemente de paz foi o período que Jesus Cristo esteve aqui na Terra, porque isso era promessa. A Bíblia diz que era necessário que isso acontecesse para que o mundo vivesse numa aparente paz, para que Cristo tornasse conhecido e a sua palavra se expandisse com um pouco mais facilidade. Aí o apóstolo Paulo, falando disso, o apóstolo Paulo diz: chegando à plenitude dos tempos, né, o tempo apropriado, o tempo maduro, Deus enviou seu filho. Que tempo maduro é esse? É exatamente o período em que os romanos dominavam o mundo e a língua grega tornou-se uma língua universal. Então, houve facilidade, até certo ponto, da propagação do evangelho e também da visibilidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo tornou-se, naquele período, o centro praticamente de tudo. As atenções daquele mundo, as atenções das pessoas estavam exatamente voltadas para Jesus Cristo. Foi providência de Deus, intervenção direta de Deus e plano de Deus. Mas a Bíblia diz que nós vivemos num período, sempre vivemos num período em que pregar Cristo é loucura, sem sombra de dúvida. E principalmente nesse período que nós estamos vivendo, nós vamos ver algumas coisas exatamente concernentes a isso que nós estamos tratando. A primeira coisa que nós precisamos estar bem atentos são exatamente os ensinamentos, os primeiros ensinamentos, os ensinamentos práticos da pandemia. O que a pandemia realmente nos trouxe, o que a pandemia nos apresentou como
como resultados práticos de tudo isso que tem acontecido em nosso mundo, tem acontecido na época que nós estamos inseridos. O que tem acontecido? Afinal de contas, quais são os resultados práticos que esta pandemia está trazendo exatamente para a humanidade? Sem sombra de dúvida, nós temos lições extraordinárias que a pandemia, colocou diante da humanidade. E a coisa mais importante, a primeira grande lição que nós aprendemos é exatamente as fragilidades de tudo o que está no mundo e que fazem parte da nossa vida e que compõem os nossos valores. Primeira grande coisa que nós observamos, a primeira grande consequência que nós já temos, que nós já podemos dizer por enquanto, desta pandemia, como resultado dessa pandemia, é exatamente a fragilidade das ciências. Hoje, nós vivemos num período que nós chamamos de período pós-moderno. O que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é exatamente uma reação àquele período que nós chamamos de período moderno. O que é a modernidade? A modernidade é aquele período que nós tínhamos como Deus a razão. O que significa isso? A ciência. Então, é nesse período que nós temos o surgimento de grandes esquemas filosóficos que procuram contestar a existência de Deus. Mas por que isso? Porque eles tentaram interpretar Deus a partir de parâmetros científicos. Isso não é possível. Cada ciência tem a sua linguagem, tem os seus instrumentos próprios, tem os seus métodos de avaliações, seus métodos de verificações. Então, os mesmos instrumentos que eram aplicados para comprovar a existência e a validade da ciência, esses métodos também foram aplicados para a comprovação da existência de Deus, não somente da existência de Deus, mas também de outros instrumentos, que fazem parte de toda uma linguagem religiosa. A fé é outro elemento também que foi colocado dentro de um parâmetro científico e, a partir disso, a tentativa de entender, a tentativa de compreender. Claro, evidentemente, isso seria impossível, mas neste momento que nós chamamos de modernidade, nesse momento era impossível vislumbrar exatamente essas coisas. O que se tinha na modernidade era o que se passava pela razão, era o correto, era exatamente científico, era verdade. O que não passava disso, o que não conseguia passar por esse crivo, não merecia exatamente o título de verdade, nem tampouco o título de científico. Olha, evidentemente que, neste caso, a fé, a existência de Deus, como também valores, nós chamamos de valores espirituais, esses exatamente foram eliminados. E não é somente isso, a própria ciência também, havia uma disputa entre as ciências, principalmente as ciências da área exata, na tentativa de ocupar exatamente o espaço, ou o cume da pirâmide. Isso aconteceu em matemática, química, física, e nós tivemos um período de grande evolução científica, mas ao mesmo tempo que a humanidade evoluía cientificamente, a humanidade perdia a sua humanidade. E isso pode ser comprovado no surgimento das grandes guerras mundiais que nós tivemos, nos grandes massacres, nos chamados também períodos de domínio imperialista do mundo europeu sobre os demais mundos. Então, perdeu-se exatamente valores morais, valores espirituais, valores éticos, porque esses valores, eles passaram a ser medidos em termos científicos. E aí temos exatamente toda a exploração do homem pelo homem, o racismo, a própria escravidão, toda essa exploração humana, esse domínio do homem pelo homem, e também domínio do homem, da máquina pelo homem, isso tudo é explicado exatamente dentro da modernidade. Quando
começa a surgir a pós-modernidade, ela vai colocar a coisa de uma outra maneira, ela vai ser uma reação à modernidade. Ela vai dizer, olha, tudo aquilo que vocês propuseram para a felicidade do ser humano, para a felicidade da humanidade, para o bem-estar do ser humano, não funcionou e não tem funcionado. Este homem que vocês propagaram através da própria Revolução, que nós chamamos Revolução Francesa, que é um marco na história da humanidade, tudo que foi propagado na Revolução Francesa não se cumpriu durante as décadas. Pelo contrário, os valores lá que a humanidade, os valores que foram abraçados lá na Revolução Francesa, esses valores eles foram abraçados, mas ao mesmo tempo eles não foram efetivados. A ciência não efetivou esses valores. E isso levou muitos cientistas, muitos teóricos, muitos filósofos, sociólogos, a questionar exatamente os valores da modernidade. E aí esses teóricos, esses filósofos, eles chegaram à seguinte conclusão: a modernidade não nos trouxe nenhum ganho como ser humano. Não trouxe nenhum ganho que pudesse melhorar, que pudesse amenizar o sofrimento e os conflitos existentes entre o próprio ser humano. E isso é muito importante. E aí, Nietzsche, filósofo, ele diz o seguinte, que em ciência tudo é provisório. Ele vai exatamente, quando essa frase começa a ecoar que em ciência tudo é provisório, nós deixamos a modernidade e agora entramos exatamente na pós-modernidade. A pós-modernidade, ela não deixa de ser exatamente um mal-estar. Por que ela é um mal-estar? Porque o ser humano não consegue, o ser humano tem dificuldade, nós não temos exatamente nos encontrado. E essa extrema fragilidade, lá que nós vimos, o primeiro ponto, essa extrema fragilidade que nós tínhamos lá, que nós encontramos, essa extrema fragilidade das ciências, ela vai exatamente também moldar aquilo que nós chamamos de sistemas econômicos, a fragilidade dos sistemas econômicos. Lá no período praticamente da modernidade, foi o período em que nós criamos, em que a humanidade criou exatamente as bases para os sistemas sociais e políticos e econômicos que nós temos hoje. Então, hoje, nós nos debatemos em dois grandes sistemas econômicos. O sistema econômico estatizante, que é exatamente o sistema econômico que nós temos, né, dominado pelo capitalismo. Dentro do capitalismo, nós temos aí o sistema liberal. Dentro do sistema liberal, nós temos também vários sistemas liberais. Nós temos, por exemplo, o sistema liberal keynesiano. Os nossos governantes, nosso ministro da Fazenda, ele é liberal, mas uma hora ele aplica o sistema liberal keynesiano, na outra hora ele aplica o sistema liberal puro, o sistema liberal que é o mérito, que você vence os mais fortes. Em outros momentos ele também está perdido. Então, veja bem as fragilidades desses sistemas chamados sistemas econômicos. O sistema econômico hoje ele está se tornando exatamente falido. E a pandemia ela veio exatamente nos mostrar isso. Os países que eram países extremamente liberais, como os países europeus, eles estão exatamente refazendo. A pandemia levou esses países a refazer, estão refazendo exatamente o sistema que eles adotaram. Eles estão percebendo que esse sistema também ele é tão frágil quanto o sistema socialista, quanto outro, qualquer tipo de sistema. Isso é interessante a gente observar isso. Olha como é que a ciência vai mostrando as suas fragilidades. E essas fragilidades, elas também estão presentes naquilo que a gente chama de sistemas políticos. Nós temos, no período da modernidade, nós temos aí o surgimento de
de 3 grandes, né, filósofos, dentre os muitos, que contribuíram para que nós chegássemos aonde nós estamos. Foram homens que elaboraram meios sociais e políticos para que a humanidade pudesse ter vida melhor, para que a humanidade pudesse se beneficiar, para que o ser humano pudesse ser exatamente alcançado pela felicidade que a maioria de nós e que a maioria das pessoas imagina. Então nós temos aí esse primeiro grande filósofo, que é o Thomas Hobbes. Depois nós temos John Locke, é um outro filósofo importantíssimo, e no meio desse grupo nós temos também Jean-Jacques Rousseau. Esses homens foram importantíssimos na formação de sistema político para que nós pudéssemos, aparentemente, para que o ser humano pudesse, aparentemente, viver melhor, ter mais tranquilidade. Mas o que nós percebemos disso? O que isso tem demonstrado? Tem demonstrado que toda essa construção feita pelos filósofos, feita pela ciência, todas essas construções, elas por si mesmas, ou por si só, elas não são capazes de oferecer tranquilidade ao ser humano. Não são capazes, elas não foram capazes de produzir exatamente consolo, tranquilidade, bem-estar para o ser humano. E nesse sistema, chamados sistemas políticos, nós temos, por exemplo, alguns outros subsistemas. Nós temos, por exemplo, a monarquia. O que é a monarquia? A monarquia é onde você tem um rei, é a autoridade máxima, é o homem que fala. Nós temos a democracia. O que é a democracia? A democracia, o grande marco dela exatamente é a Revolução Francesa. O que nós temos a democracia? O que significa democracia? Democracia significa governo do povo e para o povo. Qual era o objetivo desses homens quando eles se sentaram durante anos e anos, estudaram durante anos e anos, elaboraram seus sistemas durante anos e anos? O primeiro objetivo desses homens era exatamente mostrar a fragilidade dos sistemas antigos e tentar criar sistemas, elaborar sistemas que trouxessem um pouco mais de paz, de bem-estar para a humanidade, para o ser humano. Mas isso, nós observamos que isso não foi exatamente possível, isso não foi alcançado. E isso está exatamente em consonância com a palavra de Deus. Olha bem o que diz a palavra de Deus. Nós temos aqui um texto muito interessante. Eu gostaria que você atentasse bem para esse texto. Esse texto está em 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo 10 até o versículo 18. Esse texto ele é de fundamental importância nesse contexto, porque esse texto vai mostrar o que Deus pensa. Porque há muitas interpretações erradas, imaginando que os reis que foram colocados, as autoridades que foram colocadas, elas foram colocadas diretamente por Deus, quando a Bíblia diz que isso não é verdade. Deus permitiu a escolha da figura humana, de quem vai nos governar. A escolha sempre foi nossa, sempre foi humana. Então não adianta eu, numa visão extremamente simplista, colocar Deus como autor de tudo isso que está acontecendo. E atentem bem para o que diz a palavra de Deus. No capítulo de número 8, no versículo de número 10 de 1 Samuel, vejam o que diz a Bíblia. Então Samuel explicou ao povo tudo que o Senhor lhe tinha dito. O povo está querendo um rei. O povo quer exatamente alguém que o conduza, alguém que o dirija. Quem fazia isso era Deus, por intermédio dos profetas, por intermédio dos sacerdotes, meios miraculosos, como nós temos a saída do povo do Egito. Durante o dia, nós tínhamos uma coluna de fumaça, o povo ia acompanhando aquela coluna de fumaça. Durante a noite, nós tínhamos uma coluna de fogo. Então, onde aquela coluna se dirigia, o povo estava marchando. Eram símbolos da presença de Deus. Olha, mas chegou um determinado momento que o ser humano disse, nós, como nação, nós já somos independentes, nós não precisamos mais de ti. Agora nós queremos exatamente caminhar com nossos próprios passos.
E o que Deus disse? E eles foram falar com Deus, né? E Deus chama o profeta e orienta Samuel e diz para ele, olha, o povo está pedindo um rei. Mas diga para o rei, diga para o povo, como será o rei? Como será esse sistema político que vocês querem? E atentem bem, olha o que diz o versículo número 11, né? O rei os tratará assim, é Deus que está dizendo. Tomará os filhos de vocês para serem soldados, porás alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria, né? Colocará alguns deles como oficiais de 1.000 soldados, outros encarregados de 50. E diz seus filhos para cultivar as terras de quem? As terras do rei. Olha o que Deus diz. Cultivar a terra dos reis, não é cultivar a terra do povo. Então Deus já estava prevendo tudo de mazela que os sistemas políticos produziriam para o próprio ser humano. E olha o que diz o texto: fazer as suas colheitas, fabricar as suas armas, equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar perfume do rei e trabalhar com suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos. Olha aí, a estatização. O reinado, tudo do rei. É o que diz Thomas Hobbes, né? O Leviatã. O Estado como senhor de tudo, né? E olha o que está dizendo, isso Deus já dizia para eles, né? Deus já dizia para eles o que nós estamos vivendo no dia de hoje e que sempre vivemos, né? Tanto no sistema socialista, comunista, como no sistema capitalista. Então, todos eles são sistemas frágeis, são sistemas que Deus nunca deu apoio, que nunca teve o apoio de Deus. O que teve foi a permissão. E aí Deus vai falando, né? Olha o que Deus diz ainda, né? Plantações de uva, bosque de oliveiras, e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Então, veja bem, o que nós temos no sistema comunista? O que nós tínhamos? Nós tínhamos exatamente a população produzia para quem? Para o sistema partido único. Então, esse sistema ele iria distribuir. Iria distribuir de que maneira? Iria distribuir de maneira que quem estava, né, praticamente no topo da pirâmide tinha tudo e quem estava na base da pirâmide tinha muito pouca coisa. É diferente do sistema que nós vivemos hoje. Hoje nós trabalhamos para quê? Olha, está na Bíblia dizendo, nós trabalhamos, o brasileiro hoje, ele trabalha praticamente 4 meses para quê? Para mandar dinheiro para o governo, através do imposto de renda e outros impostos, para que esse governo distribua de forma não igualitária. Os funcionários que estão lá em cima, eles têm o quê? Olha o que diz aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Diz assim, dará tudo aos seus funcionários. Vocês estão assistindo aí pela televisão, né? Funcionários, assessores de deputados ganhando 8, 9, 10, 15, 20, 30 mil reais. Quanto ganha o trabalhador? Quanto ganha o professor? Quanto ganha o médico? Quanto ganha o engenheiro? Quanto ganha o enfermeiro? É o que a Bíblia diz. Tudo seria distribuído para os seus funcionários. E aí diz, ainda tem mais, ficará com a 10ª parte dos cereais. O nosso imposto de renda hoje, a figura do nosso imposto de renda, além de pegar todo o imposto que nós pagamos naquilo que nós compramos, também o imposto sobre o seu ganho de capital, quer dizer, o que você ganha, o que nós ganhamos, fruto do trabalho, fruto do esforço de cada um,
ele tira mais uma parte, para quê? E aí a Bíblia é muito clara. Olha que coisa interessante, né? Então, no primeiro momento, todo o imposto é distribuído para os seus funcionários, versículo 14. No segundo momento, o recolhimento dos impostos, chamados impostos da Receita Federal, serve para quê? Para dar aos funcionários da corte e a outros funcionários. Isso sempre foi assim. Em alguns momentos menos, em outros momentos mais. Em alguns momentos do governo mais humanos, em outros momentos do governo menos humanos. Em alguns momentos o governo que olhava mais para a população despossuída, em outros momentos o governo que se preocupava com as elites. E aí, versículo 17, ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão o quê? E vocês serão seus escravos. É aquilo que os filósofos hoje, os sociólogos, chamam de escravidão moderna. Nós vivemos numa escravidão moderna. Ele diz, quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Nós lamentamos e nós estamos chorando, hoje nós choramos através da morte de milhões e milhões de pessoas, centenas e centenas de pessoas, isto no mundo inteiro, exatamente pelas escolhas que nós mesmos fazemos. Então, crentes, temos que sair daquela superficialidade de que as mortes que estão acontecendo é porque Deus quis. Não, eu sempre digo, tudo que está acontecendo de mal foram escolhas nossas, não escolhas de Deus. Deus nos alertou que a escolha de homens perversos e ruins para nos conduzirem, produziriam exatamente isso que está no versículo 18. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá suas queixas. Não lancemos em Deus as responsabilidades das nossas escolhas. Nós somos responsáveis, sim, pelas escolhas que fizemos. E aí, o que nós temos? Nós temos exatamente o que nós estamos pensando. A fragilidade. Extrema fragilidade. Fragilidade de quê? Fragilidade de tudo aquilo que nós criamos, tudo aquilo que nós fizemos. Como ciência, como política, como sistema político. O ser humano, as relações humanas se tornaram extremamente frágeis. E aí, por isso, que esse texto ele é exatamente importante para nós compreendermos o que está acontecendo. Por quê? O apóstolo Paulo, no versículo 18, agora eu estou em 1 Coríntios, capítulo 1, lá o texto lá do início, do capítulo 1, do versículo 18 até o versículo de número 24, quando o apóstolo Paulo, ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Falar de Deus nesses contextos, evidentemente que isso traz uma série de rejeição, uma série de dificuldades. Por quê? Porque o reino de Deus, os valores de Deus, o que Deus pretende, o que Deus tem, ele não consegue, essas coisas não conseguem exatamente casar com os pensamentos que estão presentes na grande parte da humanidade. Por exemplo, em ciência é difícil tentar compreender Deus através dos parâmetros científicos. E aí o apóstolo Paulo diz, aí no versículo de número 20, ele diz, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Evidentemente. A sabedoria deste mundo, ela é extremamente frágil. Os homens constroem, nós temos condições, se os seres humanos usassem as descobertas
para o próprio bem do homem, hoje nós teremos os nossos sofrimentos, eles seriam extremamente amenizados em todos os aspectos da vida. Mas o ser humano, ele não pensa por esse outro lado, ele pensa exatamente a partir de toda uma conjuntura, a partir de todo um conjunto científico. E isso não se vai exatamente de encontro àquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz. E aí Paulo diz, visto que como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Então, veja bem, os gregos, o importante para os gregos era conhecer, era especular, era se envolver exatamente na busca científica. Então, isso que era importante para os gregos, na época do apóstolo Paulo. E os judeus, eles já não tinham esse pensamento. Os judeus estavam mais preocupados com sinais e maravilhas. Então, eles queriam chegar até Deus através dos sinais e maravilhas, através dos milagres. Os gregos queriam chegar até Deus através da sabedoria. Olha, ambos os caminhos não conduzem a Deus. Ambos os caminhos não levam até Deus. Podem apontar para Deus, mas o que leva o ser humano a Deus é Jesus Cristo. Ele que é o caminho. Jesus disse, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus a não ser por mim. Então, é Jesus Cristo que conduz. Jesus Cristo veio a este mundo para morrer e buscar e salvar o que estava exatamente perdido. O ser humano continua perdido nas suas loucuras, o ser humano continua perdido na sua ciência, o ser humano continua perdido nos seus sistemas políticos, nos seus sistemas econômicos. O ser humano continua perdido, ele procura, mas não encontra. E Jesus disse, a Bíblia, a palavra de Deus disse, olha, não é esse o caminho, não é isso que eu propus para vocês. O que eu propus para vocês é uma outra coisa. O que eu propus para vocês é que vocês se reconciliassem comigo através de Cristo Jesus. Porque ele morreu por vocês, ele morreu pelos pecados de vocês. Ele morreu exatamente pelas enfermidades de vocês. Enfermidade não no sentido físico, mas a enfermidade moral, a enfermidade mental, a enfermidade emocional. Aí Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí, nós agora, chegando ao final, o que nós podemos concluir? Podemos concluir o seguinte, que tudo que foi feito pelas mãos humanas levou o ser humano à piora gradativa. Porque o que foi feito pelas mãos humanas, ela não foi produto de consulta a Deus, nem pedido de discernimento, nem pedido de esclarecimento, nem pedido de condução. Então, quando se descobriu muitas coisas na área científica, se fosse consultar a Deus, evidentemente que Deus iria dizer que essas coisas deveriam ser colocadas à disposição para o bem-estar do próprio ser humano. Mas o ser humano não pensou assim. Nós não pensamos assim. Porque a tendência nossa é pensar na nossa individualidade, é pensar no nosso projeto pessoal, é pensar no nosso bem-estar individual. Olha, quando nós pensamos no nosso bem-estar individual, nós nos tornamos loucos diante de Deus. E o apóstolo Paulo, no capítulo 11, no versículo 36 da sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz, porque dele quem? Jesus, e por ele quem? Jesus, e para ele são todas as coisas. E ele diz, a ele, Jesus, glória, pois, a ele eternamente. E aí Paulo termina dizendo,
Amém. Isto é, assim seja. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus abençoe todos vocês. Que nós possamos ser sábios. Que nós possamos buscar mais a presença do nosso Deus. Vamos orar. Nosso Pai, nós queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, perdão, ó Pai, pelas nossas loucuras. Primeiro, ó Deus, pedir perdão, ó Deus, pelos nossos pecados individuais, Deus. Pecado da nossa autonomia, o pecado de semideus, o pecado da arrogância, os pecados ocultos que individualmente nós praticamos, ó Pai. Nós não somos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Pai, também nós te pedimos, ó Deus, perdão, ó Deus, pelos pecados coletivos, ó Deus. Como igreja, Deus, como filhos teus, como povo escolhido, ó Pai, nem sempre as nossas escolhas têm sido de acordo com a tua vontade. E isso, Pai, tem prejudicado, ó Deus, grandemente, ó Pai, o alcance de muitas pessoas através do nosso testemunho. Perdoa, Deus, nossos pecados como igreja. Perdoa, Deus, nossos pecados, ó Deus, como nação, como povo, ó Deus. Nós queremos dizer ao Senhor, Pai, que nós pecamos, ó Deus. E nós pedimos, ó Deus, perdão. Agora, Pai, abençoe a tua igreja em Francisco Morato. Abençoe o teu povo, ó Deus. Cuide deles, ó Pai. Abençoe essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ouviremos uma música e após esta música o nosso culto estará encerrado. Deus abençoe a todos.